Olá, viva! Enquanto chegam as últimas pessoas, faço as honras em nome do Festival Materiais Diversos. Que bom que estão aqui hoje. Temos feito um caminho bastante longo nos últimos anos, no sentido de encontrar, às vezes, a definição certa para aquilo que estamos a fazer no festival, que eventualmente cada vez mais se pensa como um festival dissidente, no sentido em que a palavra já parece não nos servir. Temos insistido várias vezes na palavra encontro, não sabemos se ela não é demasiado vaga para algumas pessoas, mas este ano, efetivamente, o facto de termos decidido, por um lado, virar alguns processos do avesso, abrir o festival com conversas e um filme em estreia e não com um espetáculo, apesar de sermos festival de artes performativas. O facto de não haver uma hierarquia entre atividades paralelas, que estas conversas eventualmente seriam, e espetáculos, discurso que passou muito claramente para as pessoas, e tenho isto a dizer já que vamos falar de comunicação, talvez se concretize da forma mais plena nestas mesas que corporizam as conversas que temos a cada dia, alguns dias com mais do que uma conversa. E por isso é um prazer enorme dizer-vos também que está a funcionar, como depois poderão apreciar pessoalmente, se tiverem ainda tempo de ler algumas das coisas que foram ficando registadas e que vamos ainda levar connosco para Mint, para o ponto de encontro lá. E dizer que a conversa de hoje é também uma que tem andado a ser alimentada talvez muito dentro de portas, de várias portas que não são a nossa, dentro da nossa também, e por isso foi uma alegria muito grande receber um desafio de colegas que não são só artistas, que gostariam que comprássemos um espetáculo, fôssemos coprodutores ou apoiássemos um projeto com uma residência, mas que nos desafiam a continuar um caminho de reflexão e de questionamento sobre o que é que fazemos no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia. Por isso agradeço às pessoas que nos lançaram este desafio e hoje vamos conversar e a Inês Lampreira lançará, a nossa diretora de comunicação, a questão sobre comunicação e cultura. Ora bem, antes de nos lançarmos nesta coisa de como comunicar cultura, eu gostava só de partilhar aqui porque é que estamos à volta de uma mesa e porque é que temos este aparato todo aqui à nossa volta. O festival, as conversas do festival adotaram a ideia de mesa longa, até por acaso a partir desta mesa, desta conversa, porque foi no grupo de comunicadoras que estão aqui hoje à mesa que surgiu, se vamos fazer uma conversa, como é que essa conversa se pode operacionalizar, e então, não sei se foi a Rita, se foi, quer dizer, alguém se lembrou, então e aquela mesa performativa da Lois Weaver, uma artista norte-americana, não é? Que é uma mesa que supostamente proporciona uma horizontalidade, ou seja, onde não há o orador e o público e onde todos podemos ser participantes. E então, quando lançamos o convite, a proposta ao Festival Materiais Diversos para fazermos uma conversa sobre isto de como comunicamos cultura, ou como comunicamos quando estamos a falar de cultura, propusemos também que fosse com um formato deste género e, de repente, a Elizabeth, e em conversas internas com a equipa, e sabendo que já tínhamos, que havia esta vontade, como a Elizabeth agora partilhou, de que a conversa e o encontro e a partilha de ideias no festival tivesse um papel preponderante, então adotámos a mesa longa da Lois Weaver e, portanto, aqui estamos. Como veem, há cadeiras que estão vazias neste momento. Todas as pessoas que aqui estão e que queiram partilhar uma ideia, para fazer uma pergunta, fazer comentários, partilhar dúvidas, devem ocupar os lugares vazios ou, não havendo lugares vazios, toquem no ombro de alguma de nós e trocamos de lugares. E assim, ao longo da conversa, vamos trocando de posições e vamos sendo provocadores e provocados e vamos poder também
escrever neste, como a Elizabeth introduziu, temos aqui uma espécie de estaleiro das nossas mesas desde o princípio do festival, e que tem-se mostrado muito útil, não é? Muitas vezes nós também pensamos a escrever, ou precisamos desse cábula, desse apoio. E então, também se quiserem só vir aqui escrever alguma ideia para não a perderem, também podem fazê-lo. Portanto, é suposto que seja uma mesa dinâmica e em que estamos todas e todos presentes e fora dela e a movimentar-nos à volta dela. Enfim, esta é a conversa dedicada a como o que é isto de comunicar cultura. Ela surge já de um grupo de pessoas e depois a Rita ou a Catarina ou a Maria, enfim, se puderem partilhar um bocadinho sobre a sala de ensaios, mas há questões que nós hoje aqui trazemos que têm vindo a surgir entre pessoas que trabalham a comunicação nas artes performativas e que têm a ver com as práticas de trabalho, com dúvidas, com falências que vamos identificando e a determinado momento sentimos que, para além de falarmos entre pares, não é? Precisávamos, se calhar, também de abrir e falar com outros interlocutores com quem articulamos trabalho e, obviamente, com o público também. E então, daí surgir esta primeira conversa aqui. Eu não vou apresentar ninguém, eu convido todas as pessoas que queiram participar, mais uma vez, até pela natureza desta mesa, que se apresentem. E eu lançava já, desde já, por um lado, a pergunta-mãe. As conversas todas do festival partem de uma pergunta. Esta é de uma pergunta muito aberta, eu diria. Como comunicamos quando queremos falar de cultura, mas eu partia de uma questão que a mim me tem sido muito cara e que eu sinto que me ocupa bastante tempo, que é esta ideia de que a comunicação nos projetos culturais, em muitos projetos culturais, chega em fim de linha, ou seja, muitas vezes os artistas, programadores, instituições começam a desenvolver um projeto e uma ideia de projeto artístico e quando já há um conceito, já há equipas formadas, já há uma série já estão às vezes até em ensaios e de repente chamam os comunicadores e agora traz lá aqui uma estratégia para um projeto que já está em andamento, muitas vezes até já está mesmo quase em execução ou de apresentação, e os comunicadores são chamados a fazer esse papel, a meu ver, muitas vezes ingrato, que é não conhecendo o processo, não estando à cabeça no processo de criação e de elaboração do projeto, de desenvolver uma estratégia que se adapte, por um lado, à linguagem do projeto em si e que depois que trabalhe também para públicos específicos. Ora, se a cultura é essencial e a comunicação imprescindível para que essa mensagem de essencialidade passe, como é que nós podemos mudar estas circunstâncias de trabalho? Como é que nós podemos alertar para a necessidade, a meu ver, de que a comunicação deve estar nos processos de desenvolvimento de um espetáculo desde o início? E pronto. E pedia para que sempre que quiserem que falem, que tirem as máscaras, porque temos aqui uma equipa que está a colher a imagem e o que é bom que possamos. Vai, Catarina. Não se esqueçam de desligar os telemóveis, Sim. por favor. Sim. Muito obrigada.
Olá a todos. Em primeiro lugar, é sempre bom estar de regresso ao Materiais Diversos e talvez... Pronto, o meu nome é Catarina Medina, eu neste momento faço a comunicação da Culturgest com uma equipa. Também é interessante falar eventualmente sobre as especificidades da equipa e a forma como elas são constituídas, os recursos que são alocados, quer humanos, quer financeiros, mas acho que isso pode ser daqui a bocadito. Dizer-vos que antes de estar na Culturgest estive com a Rita durante 8, 9 anos no Teatro Maria Matos, antes disso no Alcântara Festival e, grosso modo, acho que já me estou a apresentar demais. Relativamente à tua questão de como é que se faz isso, não é? Como é que se reclama um lugar que, de princípio, é nosso, no sentido em que a mim só me faz sentido pensar nos projetos dessa forma. Não me faz sentido pensar nos projetos para operacionalizá-los, grosso modo, não é? Compreendo que muitos dos nossos colegas em situações semelhantes, não este festival, porque este festival tem uma coisa que é muito rara, no que toca àquilo que é a sua comunicação e a sua direção de comunicação, que é ter uma equipa que continua, certo? No caso em particular tu, mas acontece em muitos festivais esta lógica da precariedade e a cada festival temos uma pessoa nova de comunicação e eu acho que isso depois é muito problemático por muitos motivos. Essa pessoa de comunicação está muitas vezes a trabalhar 6 meses, às vezes é aquela coisa de vens 2 meses antes para fazer tudo e um par de botas, não é? Desde a estratégia, as parcerias mídia, a assessoria, as redes sociais, ao site, ou seja, todo o trabalho declinado da operacionalização e está muito pouco nos inícios e então está sempre atrás de um prejuízo. E por um lado essa precariedade existe e acho que é importante reconhecê-la, mas acho que falando daquilo que tem sido a minha experiência dos últimos anos, que é a experiência da instituição, também existem condições precárias em muitas instituições, com falta de recursos, mas interessa-me perceber, mesmo não tendo os recursos ideais, com equipas constituídas de comunicação, sejam uma pessoa, 20 pessoas, que acho que não existem lá nenhum, vá. Existe um sítio, vá, que eu me lembro, um sítio ou 2, depois podemos especificar. TV, sim. Entre as pessoas que são contratadas, as pessoas com prestação de serviços, sim, podemos ir por aí. Mas que eu não tenho como não partir do meu caso. E o meu caso já vem de há muito tempo, nem sempre foi assim. Eu trabalho há muitos anos com o Mark de Putter. No início, claramente o meu trabalho, apesar de eu ser responsável de comunicação do Alcântara, eu operacionalizava mais e depois, à medida que fomos desenvolvendo o trabalho, nomeadamente com a Rita, foi-nos dado cada vez mais um espaço e um lugar que nós ocupámos e reclamámos como nosso. E isto significa que, quer dizer, seja com o Marco ou seja com outra pessoa qualquer, a mim não me faz sentido eu não ser integrada em todas as definições de um novo projeto ou de uma nova área estratégica. Ou não me é somente apresentada a programação e agora faz aí um plano para isso. Não. Sempre acho que fomos habituadas, e agora fui habituada em particular, a fazer parte, a ser questionada, a participar ativamente, e eu acho que é assim que este trabalho se faz. Não consigo perceber de outra forma. E muitas vezes não estamos de acordo. E muitas vezes temos confrontos, como é normal existir, acho eu, grosso modo. Mas pronto. Ou seja, acho que precisamente esta ideia de reclamar o lugar que é devido à comunicação é que é um lugar do início. É um lugar em que se pensa não somente nos jornalistas que se têm que contatar, nos posts que saem nas redes sociais, em todas as coisas que podem, grosso modo, ser mais operacionais, mas se pensa estrategicamente, quando foi definida, e essa parte também é importante, e a Maria, se quiser, pode desenvolver um bocado mais essa ideia, aliás, qualquer uma de vocês, acho que está confortável para fazer, que é, qual é que é a missão, qual é a questão dos valores, tudo isso, e podemos ir por aí, quando tudo isso estar claro, e depois de nos sentarmos e conversarmos com todos os programadores, toda a nossa equipa, de cada vez que temos nova programação, mas quando estamos a definir coisas de base do projeto para discutir situações como preço, acessibilidade, a experiência de acolhimento no espaço, como é que a pessoa, qual é que é o tom da instituição, não é? Como é que os conteúdos são escritos, todas essas variantes, acho que nós fazemos parte de tudo isso e nós não estamos só no fim da linha. E agora acho que me vou calar. Porquê que estamos no fim da linha? É isso que ficou. Sou Maria Vlacho e dedico a maior parte do meu tempo a uma associação que se chama SES Cultura
e se não conhecem, convido-vos a conhecer, acesscultura.org. Porque é que estamos no fim da linha? O momento em que normalmente somos convocadas é porque tem que se arranjar público, não é? Para algo que já está pensado, que já está não sei o quê. E se não houver público, a culpa é da comunicação, não é? Também sabemos disso. E é um lugar também muitas vezes dado, ou seja, uma responsabilidade muitas vezes entregue também aos chamados serviços educativos ou a quem faz trabalho de mediação. Ou seja, eu programo, faço aquilo que me faz sentido, aquilo que é a minha urgência, aquilo que é a minha necessidade, e depois tu resolves, não é? Como já ouvimos. Portanto, queria pegar nas palavras da Catarina e também uma questão que tu, Inês, colocaste. A cultura é essencial, puseste ponto final. Eu poria ponto final, mas também ponho um ponto de interrogação. É essencial para quem? Porquê? E quando programamos, começo por aí, programamos com que intenção? Venho de um fim de semana, ou últimos dias, de uma série de 3 ou 4 experiências muitíssimo frustrantes para mim, naquilo que vi escrito em paredes, naquilo que foi comunicado, e realmente toda esta questão do qual é a missão, com que propósito é que existimos, com que propósito é que fazemos o que fazemos, para quem, porquê, etc., normalmente não fazem parte do pensamento e não são partilhados em equipa. Há alguém que decide e os outros vão servir de alguma forma uma intenção, uma ideia, etc. E aquilo que teria a dizer, para não prolongar, é que em relação a isso acho que é essencial que fique claro o quem é que nós somos e com que propósito, qual é o propósito da nossa existência, questão como valores e princípios, e não só dizê-los, anunciá-los, mas também estarmos conscientes de como é que são expressos na prática. Numa conversa há 2 dias, alguém disse, pois em Portugal as instituições não têm uma cultura, não existe uma cultura institucional, existe sempre, pode ser uma má cultura, mas existe sempre, e temos que ter noção disso, que comunicamos constantemente com o que fazemos e com o que não fazemos, com o que dizemos e com o que não dizemos. E, portanto, pensando também nestas minhas últimas, mais recentes experiências, diria que comunicamos partindo com demasiados pressupostos daquilo que o outro sabe, daquilo que é a necessidade do outro, e, na verdade, impomos as nossas necessidades e conhecimentos, etc., e depois no final a culpa é dos outros, porque também quando não é da comunicação é das pessoas, porque não têm educação, porque é isto, porque é aquilo, e vinhamos a caminho e dizia que sinto que cada programador ou curador espera que eu me torne uma especialista em cada uma das áreas que cada um deles é especialista ou sabe mais nesse sentido, não é? Eu não posso fazer isso. Não posso, não tenho esta capacidade, mas vou sempre com muita curiosidade e muitas vezes esta curiosidade fica sem resposta. É isso. E vou sair. Somos muito coordenadas aqui nesta mesa. Antes de mais, bem-vindas às novas participantes na mesa. Eu sou a Rita Tomás. Metade da minha biografia já foi escrita pela Catarina Medina, como puderam ver. Hoje em dia sou diretora de comunicação do Teatro do Bairro Alto, que não fica no Bairro Alto e que não é o Teatro do Bairro. Portanto, ser direção de comunicação de um projeto que nasce com estas coisas todas tortas foi um desafio. E também é um desafio, por causa de tudo aquilo que elas já disseram, a reclamar o lugar do que é que a comunicação faz. A minha felicidade, digamos assim, também foi um presente envenenado, é quando me chamaram para o projeto do TBA, eu tinha estes grandes problemas para resolver, então era impossível alienar a comunicação da parte estratégica. Além disso, o TBA abriu em 2019, em outubro, mas começou em 2018 a ser pensado, portanto foi mais fácil, digamos assim, contaminar o resto de todos os processos porque estava lá, porque a comunicação estava lá. E que processo é que foi possível eu contaminar? Tudo. Desde as casas de banho não terem género, literalmente a pessoa que pediu para tirarem os urinóis fui eu, a sinalética ter braille, o nosso design ser monocromático para não gastarmos muitas cores, usarmos plurais neutros femininos, tudo isto foram discussões, muitas discussões em mesas parecidas com estas, numa equipa nuclear
que fez tudo, não é? Que aspirou o palco para ele ser pintado antes da inauguração, mas que também se sentou para trazer para a mesa tudo aquilo que eram as nossas ideias, as nossas preocupações e os bons exemplos que ao longo dos anos tínhamos vindo a recolher. Isto foi possível fazer num contexto muito específico, que vocês podem imaginar, que é um teatro municipal com um orçamento pré-definido, em que não temos que estar a pensar no financiamento que temos que garantir para o próximo ano, porque isso está garantido. O que nós podemos fazer aqui é pensar a médio e longo prazo uma estratégia para depois operacionalizar. Claro que mesmo assim não pensámos num cenário de contingência para uma pandemia, mas isso ninguém pensou. Só que depois, na prática, o que acontece é, de facto, há uma missão, há um conjunto de valores, há um conjunto de práticas que são transversais a toda a equipa. É uma equipa pequenina e familiar e isso contribui. Portanto, as pessoas escrevem os plurais como bem quiserem. Existe todo um à vontade para, se calhar, não cumprir as regras mais convencionais e usar isso na nossa prática comum. Mas nós somos um teatro de acolhimento, como muitas das estruturas em Portugal. Há poucas estruturas de criação que tenham comunicação própria. Então, o que é que nos cabe a nós fazer? É um desafio um bocadinho diferente. Não é tanto sentar com os programadores e ver o que é que tens planeado para o próximo ano e que estratégia de conteúdos é que eu posso fazer para ela. Isso a gente faz, de barato. Mas é também pensar que muito do acolhimento e da criação que nós apoiamos enquanto teatro coprodutor é de estruturas que não têm mesmo esse tempo de estratégia. Portanto, têm que pensar todos os anos que têm que dedicar ali aquele X tempo a fazer candidatura para a DG Artes, para a Gulbenkian, para a GDA, para o que for. Não têm dinheiro suficiente ao final do mês para pagar a uma pessoa para fazer comunicação do ponto de vista estratégico. Então, em que é que nós podemos emprestar os nossos recursos sem esquecer que estamos a defender, digamos, a história da nossa casa? E no meu caso eu tenho uma história complicada para defender, porque é o Teatro do Bairro Alto que não fica no Bairro Alto e que não é o Teatro do Bairro, portanto eu tenho que estar sempre a comunicar isso, mas ao mesmo tempo a tentar preservar aquilo que é a autonomia e a contar a história daquele artista ou daquele conjunto de convidados ou daquele projeto ao público. E é difícil, porque obviamente quem está dentro da garrafa não consegue ver o rótulo e o artista acha que toda a gente vai achar a sua ideia muito genial. By the way, isso raramente acontece. Às vezes é possível, às vezes é um poema e a malta consegue mesmo entrar lá, mas muitas vezes não é. Então o trabalho da comunicação, se por um lado é este de influenciar os horários, os preços, como a Maria disse, o braille, a acessibilidade no geral, o conforto, a luz, o lancil da porta, isto são tudo coisas que eu já fiz, por isso é que eu estou a fazer esta enumeração infinita. Também é um bocadinho procurar servir quase como... servir para ajudar naquele lost in translation entre aquilo que o artista imaginou e a sua equipa artística imaginaram e aquilo que o público espera ou imagina. E num caso do TBA, que é um teatro muito vocacionado para a criação experimental, seja isso o que for, porque cada um tem uma interpretação diferente do que é que isso significa, experimentar, também é fazer uma coisa essencial, que é mesmo um papel que não é só da comunicação, é da comunicação, da bilheteira, do artista, dos mediadores, etc., dos jornalistas, que é de tentar desmistificar que as pessoas precisam de ter algum tipo de código especial para interpretar o que está a acontecer ali. Não têm de saber quem é que é o Mondrian, não têm que ter ouvido a Nona Sinfonia, só têm que vir, trazer as suas próprias experiências, a sua perspectiva e usufruir. E se não gostarem, está tudo bem. E pronto. Next. Obrigada. Então, olá, o meu nome é Marta, trabalhei durante algum tempo com as artes performativas, neste momento estou a trabalhar a comunicação de museus, portanto um bocadinho distante deste universo, mas tentando também procurar aqui as pontes. Acho que levantaram todas tantas questões que para mim é um bocado difícil, surgem uma data de questões, ou seja, por cada opinião ou cada contributo surgem mais 3 ou 4 questões, não é? Mas tentando pegar um pouco nas últimas coisas que tu disseste e também no que a Maria falou, acho que em última instância, e também no início da questão, não é? Que nós somos sempre puxados em fim de linha para melhorar a bilheteira, e esse, pronto, já está mais do claro que esse não é o nosso papel. O nosso papel é efetivamente mediar, facilitar, descodificar, mas
esse papel é um papel que muitas vezes acho eu não é assim tão claro para pessoas que não partilham a experiência da Catarina, que tem um bom contato, uma boa ligação com o programador ou com algum tipo de figura de coordenação ou direção. E quando isso não acontece e a equipa é muito diversa, que agora acaba por ser a minha experiência no museu, que trabalho com investigadores, com diretores, com coordenadores, com conservadores, com uma grande panóplia de especialistas, e nenhuma delas é a minha especialidade. A minha especialidade é tentar traduzir traduzir para miúdos, não é? Para o público geral, que acaba por ser eu também, não é? E a pergunta mais óbvia que se vem ao de cima para mim é onde é que eu fico aqui no meio e como é que isso se torna claro para esta equipa, como é que se torna claro para um historiador que eu é que vou escrever o texto de apresentação de uma investigação profunda que demorou anos a fazer. A mesma coisa para um artista, como é que se torna claro para um artista que vou ser eu de alguma maneira editar um texto que lhe é tão caro sobre um projeto que ele desenvolveu durante imenso tempo, que lhe custou imenso a produzir, não é? Que não é só um processo artístico, é também este processo dos financiamentos, pronto, enfim, que vocês conhecem melhor do que eu. Como é que eu vou explicar que tenho um papel nessa mediação, não é? Como é que nós chegamos a esse ponto? E, por outro lado, também como é que nós afirmamos esse papel, sendo que, ao mesmo tempo, trabalhamos questões como limpezas do palco, a sinalética da casa de banho, numa ocupação tão diversa, não é, que é a nossa, como é que nós afirmamos a nossa posição, não é, numa equipa? Ainda não tenho uma resposta para isto. Contributos são bem-vindos, mas acaba por ser assim o meu maior desafio neste momento. Não sei se alguém quer dar uma sugestão. Se a pessoa quer dar uma sugestão. Eu não, eu ia fazer assim. Ok. Eu sinto que sou a pessoa com menos experiência aqui. A nível de tudo, que eu estou mestrando em gestão cultural e a única coisa mais difícil que eu tive de fazer foi preparar a comunicação para um projeto que nem sequer foi realizado. Mas foi nesse momento, ao pensar na redação do projeto, que eu percebi que o mais complicado é mesmo a comunicação em si, porque eu estava a realizar o projeto para a comunidade LGBTQ, porém o meu público-alvo era a população mais idosa daquela cidade. Ou seja, como é que eu faço um projeto cujo público-alvo é o oposto da base do meu projeto? E eu tive que falar com várias pessoas, fazer várias entrevistas, e pensei mesmo, a mais difícil vai ser mesmo conseguir atrair as pessoas mais idosas, mas foi o oposto. A comunidade LGBT é que se ficou mais retraída, porque sentiam que o tipo de comunicação não era mais apropriada, porque eu tinha que fazer comunicação apropriada para eles, mas também para o público-alvo, que é o mais idoso. Ou seja, como é que eu consigo criar algo que atrai as pessoas mais velhas, mas que também atrai o pessoal LGBTQ e que se sintam confortáveis para se exprimir lá, que era um ambiente assim, aberto, de conforto. Ou seja, chegando à conclusão que o meu projeto, apesar de depois da apresentação final achei que foi um sucesso, a comunicação ainda continua incrivelmente mal. E se um dia eu quiser apresentar, não sei mesmo quais são. Ainda não consigo entender como é que eu vou conseguir criar algo que atraia dois públicos tão distintos, mas que ao mesmo tempo tenham uma ligação muito grande porque pertencem à mesma cidade. Porque foi para a cidade de Braga que foi criado o projeto, e a cidade de Braga, apesar de tudo, tem uma presença LGBTQ bastante grande, é a cidade de jovens, mas também tem uma presença religiosa enorme. Ou seja, como é que eu consigo criar uma comunicação que não insulte os bracarenses a nível religioso, que foi uma das primeiras coisas que me chamaram, é como é que o pessoal mais velho se vai sentir ao ver certos cartazes, certas imagens, saber que vão haver drag queens a andar pela rua, sem os insultar e insultar a cultura bracarense, que é a religião católica lá em cima. Posso fazer uma pergunta? Sim, esteja à vontade. Que acho que poderá ter a ver também com os projetos não com consequência. Por que partimos do princípio que estamos a falar de coisas opostas? Há pessoas com mais idade que são LGBT? Sim, sim. Há pessoas mais novas LGBT que são crentes, não é?
E, portanto, por que partimos do princípio, quando vamos comunicar, que temos o grande desafio de pôr pessoas que de alguma forma se opõem umas às outras? Eu falo por experiência própria também, mas também porque eu fiz muitas entrevistas e a comunidade LGBTQ não é muito bem aceita na cidade. A cidade é muito xenofóbica, muito homofóbica, apesar que não dá. É possível ver um casal LGBTQ na rua e ninguém vai dizer nada, mas se for preciso, eles são maltratados ou são abusados fisicamente quando ninguém está a ver. Ou seja, essa violência existe agora, neste precisamente em Braga, mas ninguém fala. Mas se for conversar com alguém, eu vou dizer sim, o apoio. Desde que eu não veja, não há problema, mas existe. E os membros da comunidade sentem isso. Foi como disseram mais, foi que eles não se sentem em casa na sua própria casa, não se poderem exprimir, daí eu dizer que é o oposto, porque temos uma mentalidade muito fechada e depois temos quem tem uma mentalidade muito aberta, mas tem que mantê-la fechada devido à falta de aceitação por parte da comunidade onde se encontram. Daí, sei esse o meu problema ainda. Tens que vir a mesa. É só por uma curiosidade. Que é esta questão de... Olá, sou Marigal. Que é esta questão de que tu disseste, mas nós temos que respeitar os mais velhos, porque são mais preconceituosos e não podemos ferir as questões religiosas. Mas, ao contrário, isso acontece, não é? Ou seja, neste caso, as pessoas LGBTI, como se calhar poderiam ser pessoas ciganas, quer dizer, etc., poderiam ser respeitadas, não é? Mas nós teríamos de ter esse cuidado de não desconfortar Exato. O lado que é maioritário, não é? Portanto, nesse caso, que é normativo, instituído. Portanto, achei curioso tu tens esse respeito, ou pelo menos no teu discurso, tens falado desse respeito e queria te perguntar porquê, não é? Porque é só mesmo uma curiosidade que vai para além da... Eu acho que é mesmo por as fundações de Braga ser a sua população. Foram eles, quem mora no centro de Braga, eu já morei lá, as pessoas que lá são gerações das mesmas famílias e ainda por cima tu vês uma igreja a cada 5 metros, tipo, a religião está lá, ou seja, é impossível não querer não respeitar, porque eles mandam naquela cidade, são eles são os fundadores de tudo o que se vê, desde o pequeno restaurante no fundo da rua ao bar mais popular, são gerações que estão lá há anos. Ou seja, eu acho que ao não respeitar, ou criar um projeto para aquela cidade que ficasse há um mês e não respeitasse, pelo menos, a parte da comunicação, o que eles iriam estar a ver na rua e o que ia estar a passar em frente às portas deles, seria logo um mau começo para a minha vida tipo, de gestão cultural. Ok, pronto. Posso perguntar qual é que era o objetivo? Tu tinhas um público definido, o público era sénior? Sim. Mas tu querias um objetivo concreto, Era haver uma mistura, eles se aceitarem uns aos outros, porque eles sabem que existe o público sénior e existe o público LGBTQ, mas não há misturas. Eu queria poder criar um espaço, uma série de eventos onde eles pudessem misturar para além tipo do elo familiar, porque eu falei com várias pessoas que havia o elo familiar, porque os meus avós têm amigos LGBTQ e eu sou assim, mas eles nunca iriam de propósito a um evento LGBTQ se não tivesse lá o neto a participar. Eu queria poder criar essa ligação, essa mistura, sem ter alguém lá de propósito ou para ir visitar, mas sim porque querem conhecer e querem mostrar o seu apoio. Quem é o mesmo que tu? Para voltarmos às questões da comunicação, para não centrarmos. Quem mais? Honestamente, só as pessoas da comunidade LGBT que criam o projeto. Eu falei com muitos bracarenses, muitos mesmo, e eles disseram que não achavam necessário para aquela cidade. Que eles estavam lá, mas não achavam necessário. As pessoas LGBT eram da cidade? Sim, eram de lá mesmo, nasceram em Braga. Eram mesmo de Braga, sim. Então, se calhar, explorar esse território comum. Eu acho que há dois grandes territórios comuns, e vou generalizar, porque às vezes na comunicação é mais fácil nós generalizarmos problemáticas comuns ou pontos de encontro em comum, para começarmos a partir de uma estratégia. Duas coisas que pessoas LGBTQI ou pessoas queer e pessoas mais idosas podem ter em comum é, já, a experiência da cidade de Braga. Diametralmente oposta, mas que pode ser muito curioso fazer esse contrapeso do que é a experiência de um e do outro. E o outro é a solidão.
Há um isolamento natural nas pessoas que não são reconhecidas. E tu focaste aí 2 grupos, quer o de origem, quer o destinatário, que são extremamente sensíveis a essa temática. Se calhar não é tanto, esta é a minha identidade e vocês têm que compreender de rompante, isto faz parte da minha identidade e se calhar há um ponto de ressonância convosco. E se calhar não focar... O caminho é longo para fazer qualquer coisa como essa que tu estás a propor. Tem de ser lento também, porque a mudança para ser estrutural tem que ocupar espaço. Não é um evento que vai mudar isso. Talvez uma associação, talvez um festival anual, qualquer coisa que possa criar, e esta expressão eu detesto, mas vou usar, lastro. Mas qualquer coisa relacionável, porque boas memórias, boas experiências, mais do que apenas o meu filho está ali, ou o meu neto, ou o meu sobrinho, mas outras coisas, pontos de convívio, pontos que criaram qualquer coisa que as pessoas gostaram e querem carinhar e querem voltar a viver, isso, essa repetição, essa vontade, esse plantar a semente, é que isto não tem nada a ver com comunicação, desculpem lá, mas também tem a ver com comunicação, porque comunicação não está no fim da linha apenas, pronto. Mas não está a dar uma resposta sobre como montar um plano de comunicação. Mas se calhar pensa nisso. Pensa que se calhar o atributo não tem de ser necessariamente aquilo que os distingue, mas muito mais aquilo que os aproxima. Sim, mas um dos objetivos do projeto era mesmo isso, era criar um safe space em Braga. Ou seja, onde tanto os membros da comunidade pudessem ir a exprimir, e podiam exprimir-se sem sentir julgados, estar com o parceiro ou a parceira, e as outras pessoas da cidade, quem quisesse, pudessem ir e conviver com eles. Tipo, um local onde eles obrigatoriamente estão seguros, onde podem fazer o que quiserem e ninguém os vai julgar, mas também onde estão dispostos a dar a conhecer como é que eles são, às pessoas que os queiram apoiar. Ou seja, Desculpa, força. Rápido. Só queria dizer uma coisa, que é, trazendo outra vez um bocado isto para a comunicação, focando na ideia de experiência, porque tu fizeste uma série de entrevistas e que existem uma série de preconceitos, não é, de ideias feitas sobre determinadas camadas de públicos, sobre outro tipo de públicos. E aquilo que eu tenho sentido ao longo de todos os anos e das experiências a que tenho assistido é esta ideia de contaminação através da experiência e da vivência. E isso faz-se através de uma boa relação, parece-me, entre um desenho de um programa, através de programação, e depois perceber como é que isso se traduz efetivamente para a comunicação, mas não é a comunicação no final do dia que vai salvar isso ou resolver isso. Seria altamente ambicioso e quer dizer, eu não ia acordar para o dia a seguir se tivesse esse tipo de expectativa em cima de mim. Porém, acho que nós temos a capacidade de traduzir isso mais no imediato, porque também sabemos, voltando à comunicação, que o foco da atenção das pessoas é de 5 segundos e em termos de campanha, de identidade, há uma série de coisas que tu podes trabalhar de forma a reforçar uma mensagem e através da redundância, de uma série depois de ferramentas de comunicação e publicidade, tu podes reiterar. Mas acima de tudo parece-me que isso é muito mais uma situação que se resolve em programação, e sobre isso a Elizabeth poderá falar melhor do que eu, parece-me, e conjugado depois com as equipas de comunicação e no território e, como a Rita diz, é um trabalho continuado. E de mediação. Sim, e de mediação. É um trabalho gigantesco. Coisa. E agora vou sair. Eu já não sei bem o que é que eu queria dizer, mas como há mais pessoas a querer falar, vou tentar ser super breve, deixando se calhar mais provocações do que pensamento organizado. Uma das coisas foi que ao ouvir-vos falar de que a comunicação chega sempre no fim, eu tenho pensado que o problema não está exclusivamente na área da comunicação, lamento informar-vos. O problema está em todas as áreas, porque a forma como organizamos o trabalho é profundamente hierarquizada. E, portanto, o alinhamento temporal do trabalho é feito num pressuposto muito antigo e muito hierarquizado, em que há alguém que dirige e alguém que obedece. E por isso é que em vários processos que não são só da programação para a comunicação, mas também noutros, muitas coisas chegam no final da linha. A própria produção pode fazer a mesma queixa legitimamente, a mediação idem. Isto é um ponto. O outro ponto é que, da mesma forma que a comunicação não resolve tudo, a programação também não resolve tudo. E para mim é muito preocupante, por exemplo, ver a nossa e muita programação refém de temas que não é o mesmo que discursos e que de certeza não é o mesmo que experiências.
Então, acho que também há outra coisa com que estamos transversalmente a lidar na área da cultura e na área das artes, talvez até se sinta de forma mais evidente, que é a atenção, de facto, já não está só nos objetos, está na experiência e está, talvez não tanto nos processos, mas está na experiência. E coloco aqui a questão dos processos, porque houve um momento em que a ideia de arte passou por uma valorização dos processos, mas efetivamente a tónica agora está na experiência de quem? Dos públicos. O que me leva a uma outra provocação, que é, na minha área, de quem propõe os temas ou os conteúdos ou se ocupa dos discursos, há uma inquietação também muito importante, que é bolas, tudo é comunicação. E quando as coisas falham, eu também sinto que o problema foi da programação. E já ouvi isto inúmeras vezes em vários sítios e projetos em que trabalhei. Portanto, talvez se olharmos o problema de uma forma mais transversal e horizontal, possamos encontrar as perguntas que nos unem e não as perguntas que nos separam. Pronto, por agora é o que eu consigo organizar. Havia aqui uma pessoa que queria falar. Mas estás o microfone mais próximo. Quero falar contigo especificamente, porque eu sou de Braga, sabes? Boa. E tenho uma situação muito particular e bastante engraçada. O meu pai morreu com 98 anos. Teve 14 filhos, o meu pai e a minha mãe. E, entretanto, isto criou um cisma familiar. Um dos meus sobrinhos é gay. Entretanto, escondeu isso uma série de tempo até assumir e, a dado passo, veio para Braga, esteve em Braga, e um dia a empregada do meu pai foi dizer que o meu sobrinho era gay. Claro que o meu pai, para ele, foi o pior, daí eu perceber a tua dificuldade. O meu pai foi a pior coisa que lhe podia ter acontecido. Eu não quero que entre essa pessoa, o meu neto pode vir, mas essa pessoa, a amiga, porque ele ia com um amigo para casa. Não o quero aqui, o que é que a vizinhança vai dizer, etc. É só para te dar perceber. E de facto foi uma coisa que eu senti, porque achei imensa piada, porque percebo perfeitamente, sou de Braga e já não vivo lá há muitos anos, agora estou até aqui no cartaz, mas continuo muito ligada à Braga, mas percebo perfeitamente essa dificuldade que estás a sentir. E também te digo, mas é verdade, o cisma familiar foi... Ele podia ter esperado até o avô, até o pai morrer. Qualquer coisa desse género. Mas eu aí tenho que acrescentar uma coisa, peço desculpa. É que, não, a minha avó teve a mesma experiência 2 vezes e toda a gente lhe escondeu, mas ela sabia perfeitamente. E nós só percebemos que ela sabia quando, no dia do funeral, um dos meus primos, que é homossexual, quis fazer uma carta à avó. E... Pronto, agora vai chegar aqueles momentos em que Elizabeth chora. Não, e ele dizia que nunca se esqueceu da avó lhe ter dito: eu gosto de ti como tu és. E ele percebeu o que é que ela queria dizer. Por isso, eu acho que há desafios pelos quais as pessoas têm que passar em todas as idades. Ou, melhor, não é têm que passar. Há desafios pelos quais as pessoas têm o direito de passar em todas as idades. E, eventualmente, o seu pai poderia ter sido... digamos, incluído sem ser a empregada a dizer-lhe, se calhar gostou-lhe mais ser a empregada, às vezes gostou-nos mais do que trazerem-nos essa... Ou a mãe dele, que era pronto, desculpem, é um pouco pessoal, mas... Não, eu acho que também é feito das coisas, não é? Eu não sou artista... Estamos a comunicar, não é? Comunicar, que vem da palavra, não é? Do latim, comunicar, estamos a pôr em comum, não é? E eu acho que é isso que às vezes, se calhar, por causa das estratégias, e a Elizabeth lança uma provocação muito boa, que é esta coisa de que parece que agora tudo é comunicação. Não é? E na verdade, tudo é comunicação porque todos comunicamos, não é? E todos comunicamos e todos pomos em comum. O que acontece, e eu acho que é isso que é esse o sentimento, que é a técnica da comunicação, não é? As técnicas da comunicação proliferam em todas as instâncias da nossa vida, inclusive na nossa intimidade, através dos dispositivos que estamos continuamente a utilizar e a alimentar, não é? Com as redes sociais, etc. E isso faz-me pensar aqui numa outra questão, que é as linguagens. E a linguagem que nós
produzimos e construímos. Nós somos muitas vezes construtores de realidades a partir de uma ferramenta que é inata, que é nossa, que é comunicar. Isto, mais uma vez, voltamos aos valores, não é? Que é onde é que nós nos posicionamos quando estamos a construir realidade através da linguagem, das práticas e técnicas, não é? Ferramentas de trabalho, e que estamos a potenciar, agora no caso porque estamos a falar também de cultura, não é? Projetos, ideias, não é? Pontos de vista, como é que os comunicadores se colocam, como é que nós podemos preservar ou defender valores tendo este poder, não é? Há muitos anos atrás falava-se da ideia de que os meios de comunicação eram o quarto poder frustrado. Isso já foi lá para os anos 90, não é? E agora é super frustrado, porque também é outra questão. Eu estou assim a falar não é? Estamos à mesa. Que é... sozinhas. Sim. Mas que este quarto poder frustrado, não é? Que é mais frustrado ainda porque nós, para além de sermos construtores de realidade, deparamos-nos com os meios de comunicação rarefeitos do ponto de vista da especialidade da cultura. Não há jornalistas a escrever sobre cultura, não há crítica, que também é uma coisa que nos faz falta para equilibrar o prato de perspectivas sobre as produções culturais e sobre os objetos que nós comunicamos. E pronto, e deixo assim estas ideias para quem quiser. Pega aí nessa tua questão que é, obviamente que partilho da tua preocupação com a falta de crítica e de jornalismo que de alguma maneira estimula a nossa, não só, pronto, a nossa reflexão, pertencemos ao meio e ao público que não pertence. Desculpa. Eu vou embalada. Pronto. Mas claro que para as pessoas que pertencem ao meio é sempre importante que exista crítica, ou mais não seja jornalistas empenhados em desenvolver peças um pouco mais profundas que nos obriguem a pensar sobre a nossa própria prática, sobre o meio em que estamos envolvidos. Mas depois começo a tentar sair da minha bolha, não é? Da bolha do nosso meio, e quando queremos chamar novos públicos, quando queremos chegar a públicos que não são... Pronto, que até estão interessados em cultura, mas não é... encaram até, que acontece muito, infelizmente, demasiadas vezes, cultura como entretenimento, como lazer. Quando queremos chegar a esses públicos e de alguma maneira criar uma maior proximidade com eles, ou por mais não seja maior regularidade, como é que o fazemos sem irmos roçar na velha questão de onde é que acaba a comunicação e começa o marketing, não é? Como é que o fazemos sem parecer que estamos a tentar vender o nosso peixe, não é? E pronto, isto tudo para ligar ao que tu estavas a dizer, que é sim, é importante, pronto, partilho obviamente da mesma opinião, que é importantíssimo haver jornalismo e crítica, mas fico sempre a pensar quem é que a vai ler para além do meu próprio meio, não é? Portanto, há todo aqui um trabalho de equipa, que lá está, que não é, que é do meio inteiro, não é? Todos nós participamos nesse trabalho, mas fico sempre a pensar o que é que me cabe a mim e como é que me vai caber, porque eu não sou marketeer. E não quero ser, declaradamente, muito embora esteja... Enfim. Mas fica-me essa questão, porque a própria mecânica de... Pronto, agora vou-vos contar a vocês também, estou neste momento a estudar marketing digital. Sim. Estou a tentar perceber como é que se pode... Não, mas acho que é importante eu perceber esse meio. E até agora, pronto, ainda só vão uns meses, portanto, mas até agora a conclusão a que eu cheguei é que a maior diferença entre a minha prática e a prática dos futuros marketeers com quem estou a estudar, ou marketeers que querem aprofundar os seus conhecimentos, é que a própria lógica mental não pressupõe, a maioria das vezes, mesmo que se fale de posicionamento de marca, que se fale de criar um universo, que se fale de afirmar uma identidade, valores até... A maneira como a comunicação é construída em marketing é efêmera, é por campanhas. Nós não trabalhamos assim, nós trabalhamos continuadamente. O que também me leva a uma questão de formatos, não é? Porque nós tu trabalhas continuadamente em materiais diversos, porque tens acompanhado o festival ano após ano,
Mas como a Catarina, não sei onde é que a Catarina está, como a Catarina disse, muitas vezes não é o caso. E isto também altera os formatos que nós trabalhamos, trabalhar numa instituição, trabalhar num festival, trabalhar para um espetáculo específico, também para nós exige um esforço de imersão e de reflexão muito diferente. Então pronto, tenho assim uma sopa de preocupações aqui a navegar entre a comunicação e o marketing. Força, estás aí a fervilhar, vais-me destruir. Não, porque eu acho que vocês são pessoas tão interessantes, meu Deus. E de facto, quando nós estamos a falar de qualquer coisa que exige muito mais tempo do que as equipas e os recursos financeiros que dispõem, neste caso é fazer cultura, criar linguagens, criar realidades, é inevitável falarmos dos processos, é inevitável falarmos das relações de trabalho, porque isto é o nosso trabalho, mas também é inevitável, e isto é uma coisa que eu às vezes gosto de dizer a mim própria, que é, nós trabalhamos nisto porque em algum dia começámos a gostar disto, escolhemos ou escolheu-nos de algum modo nós alimentarmos este mundo que não tem muito dinheiro, que as horas são muito longas, trabalhamos à noite e aos fins de semana. Se quisermos fazer um filme, vamos perder meio ano de vida naquilo. Enfim, são coisas muito exigentes. Mas, ao mesmo tempo, e a diferença, e por isso é que eu queria retorquir na questão do marketing, a diferença fundamental, por muito que nós utilizemos práticas, ferramentas, metodologias, por muito que estejamos a combater pelos 5 segundos de atenção diários, nos 30 mil estímulos publicitários diários, por muito que estejamos nas redes sociais, para mim, o que nós estamos a fazer lá é ocupar o espaço que os outros também estão a ocupar. Porquê? Vou-vos dar um exemplo muito totó, mas que eu dou sempre nas minhas aulas e costuma funcionar. Já alguma vez alguém fez aqui uma dating app, um perfil numa rede de relacionamentos? Se não fizeram, eu já fiz e vou-vos dizer como é que se faz. É assim, eu sou a Rita, eu tenho 34 anos, eu adoro livros, adoro o Nick Cave e gosto de ir ao cinema à noite quando não está ninguém na sala de cinema. Nestas 3 coisas que definem a minha identidade está o meu consumo cultural, um artista que me diz muita coisa, qualquer coisa que mudou para sempre a minha personalidade. E isso não há colchão, carro talvez faça, mas não há colchão, não há marca de supermercado, não há marca de ervilhas congeladas que faça. O que nós fazemos, nós todos que participamos na ativação da realidade cultural, nós todos que levamos os artistas aos jornalistas, que levamos os jornalistas aos artistas, que levamos os públicos a sentirem aquele fresquinho, aquele frescor na espinha quando entram na sala e veem os veludos ou veem os amarelos, o que for, que pertence ao seu imaginário. O que nós fazemos é, de facto, constituir identidades. É mudar a vida das pessoas. Portanto, claro que usamos essas ferramentas e somos cada vez mais proficientes a fazer. Agora existem sempre lugares de comunicação, pelo menos nas instituições, e existe nos financiamentos a preocupação de valorizar isso quando existe nos festivais, mesmo no fim da linha, a preocupação de ter uma pessoa de comunicação. Há 20 anos não havia, há 25 anos não havia. Há 25 anos era comprar anúncios no Expresso e comprar anúncios no Público e mandar press releases e já estava. Portanto, na cena cultural. Há uma certa evolução. Agora, parece que para nós é muito complicado e que é tudo comunicação, estamos sempre a falar para o mesmo. Eu concordo connosco, concordo com todos os pontos que vocês levantaram. Mas é porque me parece também que falta uma certa perspectiva de que para nós isto é garantido. Nós vemos as reservas das coleções, a máquina de projeção do cinema, os arquivos das bibliotecas, os bastidores do teatro, e para nós é tipo, mais um dia em que eu tenho que ver um ensaio às 9 da noite, porque é que não pode ser mais cedo? Mas para uma pessoa, sei lá, a primeira vez que eu levei a minha avó ao palco do Maria Matos, ela chorou. Ela nunca tinha pisado um palco. Aquilo mudou a vida dela. Aquilo mudou a minha vida também um dia. Agora já não sinto a mesma coisa, mas às vezes é isso que a gente tem de fazer. É fazer com que a pessoa sinta que é bem-vinda, que pertence ali. Mesmo isso. Também não vou todos os dias para o trabalho feliz da minha vida, não é? Sim, claro. Por isso é que eu disse, é impossível não falar das relações de trabalho. Claro que sim. Trabalho. Absolutamente. O trabalho não é só prazer. Eu gostava, não sei se... Olá, boa tarde. Eu, aqui em continuação do... não sei como é que se chama, estava a dizer, Marta, eu venho ao contrário. Embora eu venha das artes, eu venho primeiro de trabalhar enquanto comunicação e marketeer para marcas e para coisas, para produtos e para brands.
e agora quero ir para o setor cultural. E sinto a dificuldade de... uma associação cultural não é uma brand, não é uma coisa que se possa pagar promoções em redes sociais para se ter mais visualizações. E não há um produto, não é uma experiência, não é como quando vemos um festival de música mais de entretenimento, não é um produto final, não é algo que a pessoa adquire e é dela. É exatamente isto que estava a dizer, que é mudar identidades. E isso não dá para fazer em publicações de redes sociais. E então, pelo menos eu acho que não dá para fazer, não dá para criar curiosidade. Dá para criar curiosidade e abrir a porta para as pessoas virem e passarem por essa experiência. Eu gostava de compreender melhor de que forma é que a comunicação pode resolver esta falha entre aquilo que realmente... Porque é que ela é tão bem utilizada e o marketing tem tantos frutos em coisas, em produtos, mas depois quando chegamos a algo que é tão pessoal de cada um e algo tão profundo, não é aplicável da mesma forma e os resultados não são os mesmos. Sim, curto e grosso, as marcas não se importam de rir de si próprias, de contar histórias sobre si próprias ou de chamar alguém que as conte melhor do que elas para contar a sua história. E nós que somos, por natureza, contadores de histórias, somos sérios, somos caretas, temos muito mais preocupação com a validação dos nossos pares, os outros programadores, os outros artistas, o bom gosto estético do nosso cartaz, do que propriamente em relacionarmos com os públicos. Se fores ler as missões das instituições culturais em Portugal, se vês lá a palavra público escrita uma vez, eu dou-te 5€. Não estão lá. E é isso, às vezes é difícil sair do pedestal, do excepcionalismo. E nós não somos excepcionalistas, nós fomos pessoas que um dia se encantaram com outras pessoas e está na hora de encantar mais. Sim, eu também vejo que a linguagem traz um grande peso a esse distanciamento. As marcas são muito boas a falar na linguagem do público e a definir o seu público, enquanto no setor cultural eu quase diria que não há bem públicos, há indivíduos e esses indivíduos em conjunto formam diferentes públicos, são nele todo depois um público só. E que as marcas não precisam disso porque não precisam de chegar ao indivíduo, precisam de chegar a uma rentabilização e a um valor final. Sim, na verdade há aqui uma questão de valor sim, de lucro, sim. Não é? Há uma psicologia da comunicação total no trabalho do marketing, não é? E que embora se calhar nós sejamos conhecedores dela, nós não partimos dessa matriz quando estamos a comunicar a cultura, não é? Eu não quero, lá que tu falavas das ervilhas, dos pacotes de ervilhas, não é? E nós aqui em Materiais trabalha no Cartacho, em Minde, em Alcanena, com uma tipologia, com várias tipologias de públicos. E para as quais quase que temos que pensar individualmente, não é? Porque estamos a falar de pessoas e estamos a falar também de uma coisa que é os hábitos, mas em nenhum destes momentos, dos vários momentos em que estamos a trabalhar, tanto para responder ao projeto que trazemos, não é? Como às necessidades dos públicos para os quais estamos a comunicar. Em nenhum desses momentos eu estou a pensar, por exemplo, e ainda bem, para já, em números. Mas eu posso dizer que é uma sorte. É uma sorte eu poder trabalhar num projeto em que eu não tenho sempre... obviamente que eu quero que as salas estejam cheias, que as pessoas possam ter a experiência de que possa contribuir para proporcionar essa experiência de entrar na sala, de ver os miúdos a sair de um espetáculo e que nunca tinham visto um espetáculo e com os olhos a brilhar. Eu quero contribuir para isso e quero salas cheias, mas nós também assumimos à partida de que podemos trabalhar só para 3 ou 4 pessoas. E isto é muito diferente do marketing, estar a trabalhar em marketing, não é? E partir desta matriz é colocar-nos também no lugar, já ouvi esta palavra aqui, de falha. E no lugar de não tens que ser sempre bem-sucedido, no sentido que é quantitativo. Porquê? Porque há uma organização social, não é? E
com várias características, mas em que o valor do objeto, o valor monetário das coisas, não é? O comércio está a impregnar-se em todas as nossas vivências e nossas instâncias. Mas eu, apesar de tudo, acho que ainda há algumas em que se calhar não estão tão permeáveis. E eu acho que o trabalho do comunicador da cultura ainda se distancia dessas práticas. Pronto. Obrigada. Vou contrariar-vos ligeiramente, porque para mim uma instituição cultural é uma brand. Se brand é uma marca e branding é o processo de construção de uma identidade, deveríamos encarar-nos desta forma. E se vermos, a palavra que mais vezes foi ouvida, parece-me, para além de valores, é públicos hoje, não é? Públicos, ou seja, completamente dentro daquela ideia de que há um produto e temos que ter públicos. Não, estamos a criar relações, estamos a criar experiências como aquela que a Rita partilhou há pouco, a Elizabeth há pouco. É isso que estamos a fazer. Portanto, e temos outras expressões ainda piores do género desenvolvimento de públicos, criação de novos públicos, como se... Captação, etc. E estamos a falar de relações, e as relações levam-nos aonde? Voltamos aos valores. Até estava a pensar na experiência que partilhaste connosco, de coisas que parecem opostas, etc. Acredito que se formos perguntar a pessoas crentes quais são os vossos valores, a vossa religião, o que é que... Aí vamos encontrar pontos em comum, só que nunca os pensamos desta forma. E para mim, disse isso algumas vezes recentemente, porque marcou-me muito, e peço desculpa se alguém já ouviu esta história, mas em maio tivemos um workshop com um projeto britânico que se chama The Happy Museum Project. E o primeiro exercício que fizemos foi, deram-nos uma longa lista de valores e disseram, escolham os 3 que são mais importantes para cada um de vós. E escolhemos. E depois, quando voltámos ao plenário, disseram quem é que aqui pode afirmar que os seus valores são reconhecidos, respeitados no seu local de trabalho e que são praticados. E só uma pessoa disse que sim. Sou uma. E, portanto, o que estamos a trabalhar relações... e deveríamos pensar desse ponto de vista de uma identidade que é criada e que tem que corresponder à verdade, porque já vimos muitas marcas que dizem somos isto ou aquilo, na verdade não são, e é a grande falha aí, não é? Há marcas que eu não compro, sou incapaz de comprar, e tem que bater certo, temos que ser honestos naquilo que exprimimos, comunicamos, que é a nossa identidade e os nossos valores. Tomei aqui lugar porque... sim, posso. Pronto. Não tem problema, estou vacinada. Pronto, eu trabalho no setor cultural e trabalho no marketing, portanto tenho aqui uma perspectiva, estou a assistir com curiosidade a esta conversa porque acho de facto que são áreas complementares e não são nada áreas opostas, e acho que a ambição de encher uma sala devia ser da instituição toda. Não é um objetivo do marketing, é um objetivo da instituição, e algumas instituições, excepcionalmente, podem-se dar ao luxo de não trabalhar com salas cheias. Não há problema nenhum, ainda bem que há espaço para isso. Mas acho que não temos que olhar com desdém querer encher uma sala. Antes, pelo contrário, são mais pessoas que têm acesso à cultura. É bom para toda a gente. É o que todos queremos, e acho que não temos que ter vergonha disto e de fazer lucro com o espetáculo. Oxalá fizéssemos lucro em todos os espetáculos, era bom sinal. Eu venho de arquitetura, portanto também já passei por isto, estudei arquitetura há 5 anos, e também havia esta rixa entre arquitetos e engenheiros, e portanto eu não me revejo em nada disto, não me revejo em nada destas diferenças entre marketing e comunicação. Acho que realmente são áreas complementares, é preciso pensar no discurso, na área da comunicação, e é preciso ter espaço para comunicar com o público. E isso, se calhar, o marketing está mais apto a fazer, e se calhar os conteúdos, a comunicação está mais apta a fazer, mas são áreas complementares. Não os punha em dois em lados opostos. Eu entendo o marketing como uma das ferramentas da comunicação, é uma das ferramentas necessárias e essenciais para uma comunicação efetiva. A questão que eu colocava,
pegando nisso, é a motivação por trás da comunicação, porque a comunicação pode ser orientada para encher a sala e pode ser uma comunicação orientada para o lucro, e é isso que fazem também grandes eventos de entretenimento, ou ter uma comunicação que eu esperava que fizesse as duas coisas, mas ao ter uma também mais identitária, que realmente chegasse ao tal indivíduo e à tal comunidade onde queremos chegar, sem ter que passar objetivamente pelo lucro, pelo encher a sala, ou questões mais logísticas. Sim, eu acho que é assim, quando nós comunicamos, vamos tentar pegar pelo que de melhor e o que diferenciador tem aquele evento, aquele programa, o que seja. A ambição é encher a sala, mas a ambição para trazer duas pessoas também é contar o que de melhor lá tem. Eu acho que não é uma mudança de discurso, a não ser que, pronto, estejamos a falar de agora descontos de 70%. Felizmente eu não trabalho numa instituição em que o marketing se faça dessa maneira. Portanto, de facto, não é uma lógica agressiva de encher salas como é se calhar vender ervilhas. Não é de todo. É pensar. É comunicação. Pronto, ou shampoos há bastante, e detergentes. Portanto, tem sempre o conteúdo associado na comunicação e no marketing da cultura. Não vejo muitos exemplos. Pronto, se calhar os festivais são os mais agressivos, mas. Sim, depende do festival, mas sim, tem fases de venda, com pricings diferentes, pronto, é uma lógica, mas também não vejo que seja problemático. Haver um esforço inicial para encher uma sala, para depois se calhar irmos com mais calma, é útil na lógica de negócio, e não é mau pensar a cultura como negócio, no meu ver. Sim, claro. Eu só queria. Ninguém quer assumir a cultura como negócio também, não é? Eu acho que também tem que ser assumido como negócio. Eu só queria fazer uma pergunta, que é uma pergunta, pode ser uma provocação, ao mesmo tempo também pode ser um pouco ingênua da minha parte. Também trabalho no setor cultural, mas mais na mediação, na parte dos museus. E a pergunta que eu coloco tem muito a ver com uma espécie de elefante branco que há na cultura, que é o elitismo que a própria cultura que foi criando do seu público, não é? Se vocês, nos vossos planos de comunicação, se têm essa ideia de nós temos que desmontar muitos anos de elitismo para que, eu detesto isto, mas os novos públicos, não é? Esta questão, o que é o novo público, não é? Não é o novo público, isto aqui agora é provocação, é o público desprezado, não é? Que desse sistema cultural foi criando. Portanto, se nos vossos projetos de comunicação, de mediação, etc., se há essa preocupação de base de ir desmontando não sei quantos anos de criação de elitista cultural. Uma frase em relação à tua provocação. É o público desprezado, mas podemos também dizer que é o público que não quer saber de nós, que nos despreza. Pois, é dos dois lados. As pessoas hoje não têm esse grande pudor em dizer que isto não me interessa para nada. Se calhar. Ainda bem, não é? Tem que escolher. Podes vir à mesa. É bom que haja mais gente na mesa. Sim, se calhar procurando dar resposta à tua provocação e voltando também um pouco atrás, eu sou da equipa do marketing, e sou da equipa do marketing no sentido de pensar o marketing enquanto ferramentas, de que forma é que eu posso colocar toda esta base de conhecimento ao meu proveito, e até aí tudo bem, não é? Porque é mais uma outra forma de pensar. E porque eu lembro-me sempre de uma conversa que nós tínhamos, porque isso foi um contexto por acaso que nós falhámos, nós não explicámos como é que tudo isto começou, e começou num grupo informal que nós tínhamos, que a Maria Vlachou e a Cecília Folgado tiveram a iniciativa de nos desafiar a fazer, que se chama Sala de Ensaios, e que eram conversas com profissionais de comunicação, à porta fechada, às vezes um bocadinho mais em modo de psicoterapia, outras vezes com vários temas, convidados, e daí também a nossa vontade de abrir estas conversas agora para este formato de mesa e perceber como é que podemos continuar e como é que este momento de diálogo pode evoluir. Mas fechando esse parênteses, lembro-me sempre de uma dessas conversas
um rapaz que trabalhava numa agência em particular, a questão de marketing de guerrilha, estava na base da fundação, se não me engano, Rita, ajuda-me, Rita muitas vezes é a minha memória, da Vodafone Mesh Fest, e dele dizer, vocês têm tudo em cultura, Catarina, Rita, e as pessoas que lá estavam, vocês têm tudo e desprezam aquilo que têm, porque vocês têm as histórias, e nós, enquanto marcas, o que é uma marca de cerveja? Vende cerveja, não é? Mas depois há uma série de manifestos e de intenções e de valores simbólicos que são associados para no final do dia fazermos o quê? Vender cerveja. E tudo certo nisso, é uma abordagem a negócio. Portanto, como é que eu posso pôr essas mesmas ferramentas ao meu favor? E isso, ligando a outra questão, vai Rita, isso, exato, isso ligando a outra parte da questão que eu acho que vai ao encontro, ou pelo menos pode ser parte da resposta à pergunta que formulaste, que é, em cultura, muitas vezes, e estávamos agora a falar disso, que é captação de públicos, encher salas, tudo certo nisso, eu trabalho para isso, mas eu, há muitos anos, aquilo que tento trabalhar e aquilo que eu acho que é a parte mais significativa do meu trabalho, é montar estratégia e criar identidade, como a Rita ainda há bocado também estava a referenciar. Interessa-me, no final da linha, encher as salas, fazer isso tudo, mas uma coisa que há muitos anos, eu acho que existia um preconceito ainda maior, hoje cada vez menos, mas às vezes ainda se sente que é fazer uma campanha de marca para comunicar uma instituição cultural, não fazes isso, a tua programação fala por ti. Mas porquê? Porquê é que eu não posso trabalhar-me enquanto marca e não posso trabalhar os valores da minha marca, se isso tiver verdade, se eu conseguir ser coerente com isso, se eu não tiver a dizer uma enorme cambada de baboseiras, uma mentira, digamos assim. Portanto, isso para mim é muito fundamental, que é como é que eu posso ter projetos que trabalham a identidade, como é que a minha programação reforça aquilo que é a criação da minha identidade. Achei ótima a provocação que ainda há bocado fizeste, de tudo é comunicação, porque eu percebo exatamente do sítio de onde é que tu vens, não sei se tenho exatamente resposta para isso, porque acho que é uma espécie de ponto de equilíbrio de nem tudo é programação, mas também nem tudo é comunicação, e então temos ali uma espécie de ponto de encontro, porque muitas vezes eu leio muitos textos e vejo muitas imagens e vejo muitas coisas que não acredito que me estão a dizer que aquilo é o material que eu tenho para comunicar. E então eu vou editar aqueles textos e vou dar, ou seja, ou de alguma forma colaborar em disponibilizar quer recursos de investimento em fotografia, em vídeo, tem mais a ver com isso, não é? Potenciar conteúdos. Sim. Mas, e acho que é isso. Ela chama-me, eu venho. A pessoa em questão era o Jorge Trindade, ele trabalhava na Action For, que era uma agência que estava a começar a fazer ativação de marca, e de facto era isso que eles faziam. As marcas, a Superboc, a Vodafone, chegavam ao pé da agência e diziam: nós queremos chegar ao segmento público A, B, C, whatever, desenvolvam para aí uma coisa qualquer, e eles desenvolviam uma editora de discos, um festival e por aí fora. E normalmente resulta. E de facto é isso. Se formos a olhar para toda a história de publicidade da Coca-Cola e da Pepsi, foi sempre a ir buscar o Michael Jackson e as Spice Girls. Mas uma coisa é muito interessante, que nós hoje em dia sejamos profissionais de comunicação cultural que têm esta visão. Nós temos muito mais visão sobre o marketing do que os profissionais de marketing têm sobre a comunicação cultural, ou sobre a comunicação institucional, ou sobre a comunicação política. Tenham absoluta certeza disso. Mas há uma coisa muito distintiva nos nossos trabalhos. É que, vocês sabem como é que a Boeing vende um avião novo? Antes de começar a construir o avião, já os vendeu todos. Só constrói o avião se os tiver vendidos todos. Portanto, ela vai ao mercado e vê: há apetite para este avião? Se houver apetite para este avião, eu construo. Agora imaginem a arte e a cultura e o património e a ciência e a história a fazerem isto. Eu só vou editar esta enciclopédia de história se o mercado disser que quer. Nós não trabalhamos nesse pressuposto. Nós trabalhamos no pressuposto que aquilo que fazemos é valioso, imaterial, metafísico, independentemente do valor monetário, ou até mesmo do valor cultural, se a gente lhe quiser atribuir dessa maneira, que ele pode ter. O impacto, palavra altamente instrumentalizada por quem quer encontrar argumentos socioeconómicos na cultura, pode ser mensurável, mas nós não podemos só assumir que há uma forma, uma linguagem artística, um artista, uma sala. Não há. É uma multiplicidade, é uma rede de coisas que acontecem, espero eu, não é em simultâneo, mas pronto, que se vão contaminando. Contaminação é a melhor palavra para falar daquilo que nós fazemos, e eu acredito mesmo nisso. Sou muito feliz por usarmos marketing
com orçamentos ridículos, com muito trabalho feito ao fim de semana e fora de horas para que isso possa acontecer, porque nós não temos equipas gigantescas a fazer gestão de redes sociais e a gravar. Só para dar aqui um parênteses, uma vez no Maria Matos e no São Luís, nós fizemos uma campanha com uma agência, e a agência é que entrou com o Big Money. E eu acompanhei as filmagens de uma parte de 7 vídeos. Imaginem, nós nunca na vida faríamos 7 vídeos para uma campanha. Eles trouxeram mais pessoas do que a equipa do São Luís e do Maria Matos juntos para fazer uma coisa de 1 minuto. Eu estava maluca, só mandava mensagens a dizer: isto é outra cena, isto é outro mundo, nós somos muito poucos e fazemos tanta coisa. É bom, mas também é difícil. Acho que aí tocaste. Pronto, isto foi super interessante ver aqui as pontes e sim, eu também acho que são áreas complementares. Ainda de que maneira ainda não sei, mas são. Mas acho que tocaste aí num ponto super interessante. Eu, por exemplo, da minha experiência de trabalho, e não só, e agora também de colega com marketeers, este nível de especialização e de distanciamento que, enquanto técnica de comunicação, eu nunca tive. Por exemplo, eu mostrei, por curiosidade, esta mosca está a adorar-me. Está a adorar. É a minha cheerleader. Está a dar motivação, o tap nas costas. Continua, estás bem. Mas uma coisa que eu achei assim, super interessante foi que ontem, por acaso, mostrei aos meus colegas que a CTL está à procura de um técnico de comunicação cultural. Só para ver a reação. Eles ficaram: então, mas o que é um técnico de comunicação cultural e o que é que ele faz? E eu: então, faz um bocado, olha, tu és account numa agência, fazemos. Tu fazes assessoria de imprensa, também fazemos. Queres especializar-te em redes sociais, também fazemos. Portanto, se quiseres fazer um bocadinho de tudo para estas entidades, para estes, neste caso, clubs, whatever, se calhar é uma oferta que te pode interessar. Eles ficaram a olhar para nós, para mim, a pensar como é que isso é possível, como é que é possível tu fazeres tanta coisa. Eu já estou a trabalhar aos fins de semana igualmente também, fora de horas também, só para uma área. Como é que tu fazes essas todas? E como é que tu consegues, por um lado, especializar e depois produzir trabalho meaningful, que orgulhes ou que faça sentido para a tua marca, para a tua instituição, para o teu evento, o que for, no final da semana. É verdade, é um desafio. Mas, por outro lado, acho que também nos permite este nível de não é, a palavra não é imersão, mas é este nível de nós deixamos-nos entranhar pelos projetos que estamos a fazer, se calhar não com o distanciamento que teríamos numa campanha de marketing, que é faz uma, passa para a próxima, deixamos-nos entranhar, e isso é o que também acho, gosto de acreditar que eu sou uma romântica, que é o que nos permite criar uma nova layer ou um universo por cima, ou seja, a programação sim fala por si, mas nós podemos criar uma layer por cima dela porque temos esse nível de envolvimento com a instituição, com o festival, esse quase compromisso. E honestamente até agora essa parece uma maior, e lá está, e a motivação pela qual fazemos, a maior diferença, não querendo falar muito de diferenças porque efetivamente são áreas que se complementam, a maior diferença entre estas duas áreas é o nível de envolvimento e lá está, e a maioria delas não está a trabalhar. É interessante o lucro, mas eu não conheço muita gente que faça o nosso trabalho ou que tenha sido motivado a trabalhar em comunicação para ganhar muito dinheiro ou para gerar muito dinheiro. Mas é uma preocupação efetiva e principalmente, e não mais do que em instituições grandes, que é onde eu agora estou inserida, felizmente, mas quando trabalhei num espaço muito pequeno em que o número de artistas o número de público correspondia diretamente à remuneração dos artistas, é uma preocupação. Tu queres encher a sala, porque tu não queres que um artista, depois de ter passado meses a ensaiar, de ter passado por fazer trabalhos que não lhe compete, depois de ter passado por carregar ele próprio o cenário e depois estar uma semana a dar o litro, não queres que ele vá para casa com 40 euros. Portanto, o público é uma preocupação. Mas nenhuma de nós escolheu este trabalho por isso. E também não escolheu para ganhar muito dinheiro, aparentemente. Não é? Portanto, acho que as únicas grandes diferenças que eu vejo nas áreas é mesmo a motivação e este envolvimento, este deixar-nos contaminar. Para mim é uma reação imediata à Boeing e
ao lucro, que o lucro também tem uma dimensão metafórica e nós sabemos o que é que significa lucro para muitas das pessoas que estão aqui à volta dessa mesa, qual é o lucro que procuramos. Mas porque muitas vezes, sobretudo quando falamos de acesso, a pergunta que nos é colocada é se vamos dar às pessoas o que querem, se é isso que entendemos por acesso, e isto fez-me, quando a Rita mencionou a questão da Boeing, pensei nisso, é que morreu em 2017 a Martha Levy, que foi diretora artística de um teatro em Chicago, e conseguiu, para mim, pôr isso em poucas palavras, liderança na nossa área. Agora vem. Liderança na nossa área, temos um sentimento do que está a acontecer à nossa volta na comunidade, e a comunidade não vai dizer tenho a necessidade A, B ou C, ou a urgência A, B ou C em palavras. Mas nós, como pessoas que trabalhamos nesta área, programação, comunicação, o que for, a liderança é essa, é podermos criar formas de expressar esta necessidade, não é? Programar em função disso, não necessariamente para as massas, pode ser para poucas pessoas também, nem todas as coisas, tudo o que fazemos vai ao encontro das necessidades das mesmas pessoas e que essas pessoas sejam muitas, não é por aí. Mas é termos este sentimento, não programarmos e não comunicarmos apesar das pessoas, mas graças às pessoas, pelas pessoas, com as pessoas. Há bocadinho falávamos da cultura. Eu preciso dizer-vos que são 4h30, portanto vamos dar apenas mais 15 minutos para concluir a conversa. Porque temos depois um filme. E pelas experiências dos últimos dias percebemos que é bom dar 10, 15 minutos para ir lá fora. Sim. Então queria só pegar aqui nesta ideia de que a cultura deve fazer dinheiro e que ao mesmo tempo, de verdade, nós não, quando estamos a fazer comunicação para a cultura, ou pelo menos nós podemos partilhar esse princípio, né? Não estamos, embrenhamos-nos e se calhar não estamos a pensar nas horas de trabalho, etc. Mas estas coisas têm uma história, não é? E a comunicação, eu acho que começámos por falar do fim de linha, que às vezes estávamos no fim de linha e não era por acaso, ainda bem que já não é sempre assim. Mas é porque a própria cultura em Portugal, não é, tem uma história e os projetos e as companhias e as instituições levaram o seu tempo para ganharem uma engrenagem e se calhar também estamos numa fase em que devemos pensar de que a cultura se deve independentizar mais dos apoios institucionais e estatais e de ganhar outra independência, não é? E não sabemos muito bem como fazer isto e como contribuir para isto. E nessa leva que também os profissionais que trabalham para a cultura, eles próprios, deixem de estar nesta situação que para nós tornou-se uma espécie de normalidade, não é? De trabalhar aos fins de semana, ter horas extras e extras e extras para conseguir colmatar todas as áreas de comunicação, que assessoria, redes, etc. Não é? Mas que isto também... ou seja, que não seja uma normalidade aceite, mas que seja um ponto de partida para estarmos sempre a questionar para onde é que nós vamos a seguir, para podermos todos ter mais condições de trabalho, não é? Isto era, por um lado, esta ideia de que a cultura deve fazer, não é? Porque alguém o levantou, não é? E de que se deve pagar, não é? Porque os artistas trabalham, porque os programadores trabalham, porque há toda uma engrenagem para fazer um espetáculo acontecer de pessoas e profissionais que empreendem o seu tempo, a sua criatividade para que a coisa aconteça e às vezes nós habituámos-nos a esta ideia de que se calhar a cultura também é gratuita, não é? E pronto, isto por um lado, e depois a questão do público e dos públicos e de trabalhar com as pessoas e para as pessoas. Eu acho que exatamente por esta engrenagem do comunicador que faz tudo no processo de comunicar algo, muitas vezes o que eu sinto é uma falta de tempo de estar exatamente com as pessoas e de compreender as pessoas para quem comunico, para quem estou a tentar comunicar. E isso é muito claro num projeto como a Materiais, por exemplo, em que nós trabalhamos
com públicos do Cartaz, com públicos da Alcaniana e de Minde, de diferentes origens, diferentes faixas etárias, características. E ainda por cima temos um escritório em Lisboa. Então a nossa relação com os públicos é muito complexa e como é que eu tenho tempo, como é que temos o tempo necessário, porque um comunicador, parece-me, deve ter tempo para estar com os seus públicos. Posso atalhar caminho para outra coisa? Não me apetece nada falar de materiais diversos, mas apetece-me já para aí há uma hora falar de uma coisa. Não é falar, é ouvir. Porque eu acho que todas as questões que estão aqui a ser levantadas são muito importantes, mas eu acho que comunicar cultura, para já não é comunicar cultura, porque há culturas e não cultura, e sinto mesmo isto profundamente por ter crescido numa aldeia onde aquilo de que vocês estão a falar e aquilo em que eu trabalho hoje não fazia, nem faz hoje nenhum sentido, e portanto gostaria muito de ainda antes das 16h45 poder ouvir alguém que tenta trabalhar cultura sediado nestes concelhos, porque efetivamente a Materiais é um trabalho muito complexo e trabalhamos a partir de Lisboa e trabalhamos na complexidade de comunicar simultaneamente com os nossos pares, com o público internacional, que são pares também, mas é de outros países e portanto há outra complexidade, e com públicos desta proximidade. Mas sinto que há ainda questões mais específicas sobre as quais poderíamos aqui falar, na voz de pessoas que tentam comunicar cultura nestes contextos. Desculpem o desafio direto, mas já há uma hora que estou com esta engatilhada. Eu antes de partir só quero dizer uma coisa, que é, também jeito de provocação. Eu acho que nós muitas vezes não fazemos ou não conseguimos fazer bem o nosso trabalho, e acho que era no outro dia estava a falar com a Rita e a Rita dizia qualquer coisa como, porque o trabalho de comunicação nunca acaba. E, por um lado, sim, temos este contexto, que são estes recursos, são as muitas horas, isso e não sei o quê, mas eu confesso, eu recuso-me a aceitar isso na dimensão em que, por um lado, ótimo que possa fazer estratégia, operacionalizar, fazer um bocado de assessoria de imprensa e redes, mas a malta das agências de comunicação é que até certo ponto está certa. O que nós fazemos não é a forma correta de trabalhar, em grande medida. Nós temos... Quer dizer, uma instituição, quando eu chego a uma instituição como a Culturgest, eu não imaginava que eu seria a única pessoa da equipa de comunicação e depois teria uma série de empresas a trabalhar comigo. Percebem? Portanto, quando estamos neste sítio, nesta dimensão, e depois vamos pensar nos festivais e tudo mais, a precariedade então aumenta brutalmente. Mas agora, venham de lá os casos práticos de trabalhar território, que não é a minha experiência de todo. Enquanto mais alguém se senta, se calhar essa pergunta, pronto, tocou-me. Eu estou a começar um projeto, eu sou arquiteta, vivi fora do país vários anos, entretanto voltei para estudar cerâmica, pintar, e o Covid trouxe-me à aldeia, não é? Trouxe-me à aldeia onde eu nasci, que é nas Caldas da Rainha. Eu comecei a estudar, pronto, é um percurso curioso, decidi começar um projeto cultural numa aldeia que tem 70 pessoas, não é? Uma aldeia que não tem um café, não tem um centro, é uma rua, é uma comieira de 1 km e 800 metros, e onde há muita gente. Há bocadinho falávamos da solidão, e é muito interessante porque há muita gente a viver sozinha, e eu voltei, porque o meu pai estava sozinho, e então eu voltei para estar um bocadinho mais com ele e decidi fazer uma candidatura à DG Artes, e acabei por ganhar essa candidatura. E de repente foi tipo, isto agora vai mesmo acontecer, espera lá, isto vai mesmo acontecer. E é isso, é muito diferente de tudo que comunicação, ou seja, a comunicação faz carta a carta, não é? Casa a casa, é como eu faço a comunicação no meu projeto, é entregar no correio deles, deixar o meu número de telefone pessoal, o meu e-mail, e depois no dia que há o almoço de inauguração da exposição, que é um almoço numa mesa cá fora, gigante, um bocadinho antes do almoço eu vou bater às portas ainda, para ter a certeza que quem está em casa vem.
E ainda consigo trazer mais alguns nessa altura. E ainda ponho a mão no correio para ver se está lá o convite e dou-me conta que alguns não leram o convite, porque na aldeia só se vai ao correio de vez em quando. E então é assim. Não há Instagram, não há Facebook, não é? Então tem sido eu estar sentada na residência artística e vir uma senhora vir trazer o tabuleiro que levou por engano no almoço e ficar sentada enquanto eu queria descansar, não é? Porque estava assim exausta. E a fazer os relatórios e a organizar as fotografias, porque entretanto eu faço tudo. Ou seja, eu não só tiro as fotografias, ou seja, eu não só faço a curadoria, ou seja, eu escrevo a candidatura. Eu trato da contabilidade. Eu tiro as fotografias, eu filmo, limpo a casa, faço o almoço. Pronto, e depois vem e depois sentam-se comigo ali, não é? 3 horas a conversar. E eu com imenso prazer, não é? Porque é aí que eu os conheço. É aí que é quando eu me sento com eles e dizer: olha, eu quero ver os seus álbuns de fotografias, quero que me conte sobre a sua vida. E a vizinha, mas já sabe, a vizinha, aquela vizinha. Não, essa é a minha prima. Então eu posso ir lá falar com ela. Esta não está bem com esta. Tipo, então já sabemos. Quando um não vem, depois começamos a perceber, não é? Quem é que vem aos almoços, o que é que se passa. E é assim que se faz a comunicação numa aldeia. É isso. Sim. Fala sobre ouvir as pessoas. Porque ela mesmo a falar disto no outro dia, de ouvir o que é que as pessoas da aldeia querem que aconteça na aldeia, ou aquilo que gostam, como é que querem que se trate toda a aldeia. gente. Exato. Ou como te tratar. Eles a primeira coisa que me dizem é: eu não quero aqui ninguém. É a primeira coisa. Eu adoro viver aqui e não quero aqui mais ninguém, porque isto é perfeito. Essa foi, e é isso, ou seja, eu acho que existe uma grande, assim, eu vivi naquela aldeia, não é? As pessoas conhecem-me todas, não é? Todos, nos primeiros meses, eu voltei tipo, é Pipas, espera aí, depois no outro dia a seguir, eu não te vejo há imenso tempo. E o marido, viste-a ontem, tipo, ela agora anda aqui, está bem. Então demorou não sei quantos meses a que eles se lembrassem que realmente já me tinham visto. E depois não, nós vivemos aqui super bem, nós não precisamos de nada, nós estamos bem, não precisa trazer ninguém para aqui. E que não venha ninguém para aqui, porque nós estamos super bem. Mas a minha posição é, não, eu não venho. Primeiro eu não quero mudar a aldeia. Pronto, isto depois chama também só a minha maneira de ver este projeto, os projetos culturais em zonas não urbanas. A minha intenção não é mudar a aldeia, nem mudar a sua imagem. A minha intenção é que existam coisas que aconteçam que os surpreendam. Que de repente eles estão no seu dia-a-dia e possam suspirar. Esse é o meu objetivo para estes projetos, é provocar esse suspiro. E isso foi muito bem aceito, ou seja, quando eu expliquei, mas nós não vimos mudar, nós não vimos pintar paredes, nós não vimos, ou seja, não é um festival, não é uma coisa só de uma semana, é uma coisa que depois perdura, é uma escultura em pedra, que depois pode passar e ver nas várias estações do ano, que o artista, pronto, e depois o projeto é a construção de um gangue, não é? Dos artistas, ou seja, a ideia é que eles depois voltem, que voltem ao longo do ano. Isto é um projeto do ano, sempre, não é? Ou seja, está sempre a acontecer. As pessoas perguntam, quando é que vai acabar? Não vai acabar, eu estou daqui, isto não vai acabar quando eu... E se calhar não, e se calhar há outros que vão continuar o projeto, não é? Mas eu acho que esse respeito pelas pessoas e por ouvi-las e por entender que elas vivem bem, vivem em paz, mas que estão receptivas a esse suspiro, a esse espanto, foi muito bonito e é isso que me motiva. Mas são coisas muito simples, não sei, são coisas muito simples. Trabalho para coisas para o mais simples possível, para podermos partilhar. Sim, para poder provocar esse suspiro, sem dúvida.
É isso. Mas também tenho vontade de ouvir, não sei se mais alguém, ando sempre à procura de projetos destes para partilhar e para perceber que experiências é que têm para partilhar, porque assim, não sei, sinto que são diferentes dos projetos na cidade, não é? Trago as crianças da escola, faço-os andar, apanhar fruta, pronto, é só isso, a visita de estudo é andar e apanhar fruta. Então o que é que foram fazer? Viver o campo, e depois há sempre um que viver no campo, depois há um que vive no campo e fica todo contente, não é? Tipo, mostrar aos meus amigos o que é a minha vida e afinal é importante, afinal sou importante, afinal não sou aquele que vive no campo, afinal... Tem uma história. Exato. É muito bonito, tem sido muito bonito. Olha, temos aqui, nós vamos ter de acabar, mas... Vai, que responsabilidade. Não, queria só partilhar também um pouco a nossa experiência. Nós organizamos um festival de cinema em Arruda dos Vinhos, já há 7 anos, 8 anos, se chama Curta Arruda, e é uma vila que Arruda tem um problema, que nós temos uma grande dificuldade, que é estar muito perto de Lisboa, mas já não é de Lisboa, ou seja, nós estamos perto de Lisboa, mas para as pessoas de Lisboa estamos muito longe. Portanto, já estamos na zona limítrofe, estamos na zona oeste. Isto só para dar o exemplo da primeira edição que nós tivemos. O festival surgiu comigo e com um amigo meu, que nós estudámos cinema e começámos a mostrar os nossos filmes a um grupo de amigos, e depois percebemos que as pessoas até gostavam de ir ver e nós conseguíamos encher algumas salas, e às tantas surgiu-nos o desafio de porque é que não fazem uma coisa a nível nacional em vez de ser uma coisa só a nível de amigos, entre mais fechada. E nós aceitámos esse desafio. Então começámos a pôr mãos à obra para organizar um festival de cinema. E a primeira vez que nós fizemos o festival, nós estávamos a comunicar e a pensar que estávamos a fazer uma coisa para o público jovem. E ficámos super surpreendidos quando, no primeiro ano do festival, o público que veio, a maior parte tinha mais do que 50, 60, 70 anos. E para nós foi uma surpresa e nós pensámos, ok, somos nós que comunicamos mal, somos nós que lemos mal o território, ou estas pessoas de facto estão sedentas de cultura e de cinema. E isto tem uma explicação em parte depois não, porque conseguimos depois através de alguma comunicação e do boca a boca, que acontece muito nas aldeias, as pessoas sentem-se ligadas aos nossos valores, aos nossos propósitos, e os mais jovens começaram a vir. Mas nós fazemos um festival, que isso foi uma das discussões logo no primeiro ano, que é numa sala que antigamente era o cinema em Arruda dos Vinhos e que fechou há 39 anos, 40 anos. E há muitas pessoas desta idade que viram lá os filmes pela primeira vez, mas nós sabemos que aquela sala não tem condições absolutamente nenhumas para a projeção de vídeos, de filmes. Tanto que uma das primeiras coisas que nós fazemos, e isto faz também parte da comunicação, é pedir desculpa aos realizadores pelas condições, porque nós sabemos o trabalho que eles têm ao longo do ano, no som, na imagem, e depois ali aquilo é um pouco chato, até porque no nosso primeiro festival nós temos uma temática que é a ruralidade, que é para estarmos ligados e enquadrados dentro da terra. E nós dizemos, através de um slogan, que é o Festival de Cinema Rural mais urbano de Portugal. Tanto que no primeiro ano os filmes foram projetados num lençol. E isto para dizer que a primeira coisa que nós fazemos é pedir desculpa aos realizadores, mas logo no primeiro ano percebemos que estávamos a fazer o que estava certo, porque houve um casal que veio ao festival e depois voltou a vir e sentou-se nas cadeiras onde eles tinham conhecido quando eram mais jovens. E isto tocou-nos de tal maneira que a discussão que nós tínhamos de vamos fazer isto no auditório municipal porque tem condições e não vamos fazer aqui, ficou logo resolvida. Vamos fazer aqui porque é aqui que estas pessoas querem vir e preservar esta memória e que elas se sintam novamente jovens a ver outro tipo de filmes, ainda que os filmes que nós programemos seja para também tirar o tapete e aquele suspiro, não é? Por exemplo, mostrar filmes experimentais, numa Salomé Lamas ou assim, há sempre aquele desconforto, mas ao mesmo tempo há uma nostalgia associada a isso e portanto acho que aí há um ponto onde a programação e a comunicação também acabam por se tocar, mas para nós que depois nos comparamos muito por estarmos tão perto de Lisboa e as nossas referências serem a Cultura Gesto, o Maria Matos, o Teatro do Bairro, o que for, nós às vezes temos este problema de nos distanciar. Ok, nós queremos fazer isto desta maneira, mas nós não temos que fazer daquela maneira. Tanto que quando a Elizabeth, ok, vamos para o território, saíram todas, eu, uau, então mas elas sabem disto à brava, e de repente ficamos aqui nós a falar de tocar às campainhas das pessoas. Portanto, pronto, era só esta partilha desta coisa de às vezes temos que saber ler estes pequenos sinais das pessoas. Basta um casal, está feito, ganhámos o festival. Tivemos só 9 pessoas na sessão, mas valeu por tudo. É o lucro, é isso. E não há dinheiro que pague isso àquelas pessoas.
Bom, então, eu vou encerrar a mesa, pode ser, Inês? Pronto, a Inês ensinou-me de onde vem comunicação, não é? Pôr em comum, porque eu não sabia. É ótimo ser ignorante, depois suspiramos num dado momento. Mas queria dizer, em jeito de... Porque eu estou muito feliz neste festival, cada dia estou mais contente, e dizer que há alguma coisa que eu acho que uniu a Culturgest e o Teatro do Bairro Alto, que não é... Realmente é uma crise, tens para resolver. Não, é porque é engraçado, porque a forma como não sei o teu nome, a Filipa e o André falaram, e desculpem, se calhar outras pessoas não falaram, mas eventualmente reportariam isto. A mim remeteu-me a alguns apelos que a Rita fez desde um lugar de fala completamente diferente, não é? Que é as histórias das pessoas. Claro que depois ficámos com a imagem da avó que se emocionou quando foi ao palco, mas mesmo que não tivesses dito isto, de um lugar de fala completamente diferente do André ou da Filipa, falaste disso, das pessoas, das histórias das pessoas. E isso é uma coisa que nos une mais do que nos separa, e era assim que eu queria acabar esta conversa, porque comunicação é pôr em comum. Obrigada. Nós temos agora um filme.